Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Iniciamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus, onde você se encontra com quem você está. Quero lhe convidar a estar meditando na palavra do Senhor, mas antes vamos ter um minuto de oração com o nosso Pai. Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos perante a Tua presença para agradecer e nos dar mais um novo dia, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus que não retarda com a sua promessa. O Senhor é Deus que está presente em nossas vidas. É um Deus que não se cansa em suprir as necessidades nossas e atender as nossas orações. Senhor, muito obrigado pela renovação das tuas misericórdias, cada dia que o Senhor nos dá. Nós te convidamos a estar conosco e a tua palavra neste dia, Senhor, possamos compreendê-la, guardá-la e colocar em prática. Eu oro a ti, meu Pai, já te agradecendo, também te convidando a estar visitando teus filhos através da tua palavra. Eu oro a ti, já te agradecendo. Amém. Você já se sentiu esquecido por Deus? Pois é, vamos meditar nesta passagem, digo melhor, em uma dessas passagens que o salmista um dia se sentiu esquecido por Deus. Abra sua Bíblia, vamos meditar o que Deus tem a nos ensinar neste dia. Está no Salmo de número 77, o verso 9. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Queridos, todos nós já tivemos uma sensação de sermos esquecidos por Deus. Todos nós. Cedo ou tarde, alguém sempre trouxe esse pensamento que Deus houvesse esquecido. Este é um dos salmos de Asaf. Asaf, que tem escrito muitos salmos que retrata a respeito de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade. Mas o salmista estava em crise nessa época. Ele estava passando por uma situação, não diz a Bíblia qual, mas exatamente no momento que mais ele esperava o agir de Deus, ele percebeu que Deus estava ausente dele. É interessante que nesse salmo são 20 versículos e ele classifica 7 perguntas, há 7 interrogações mediante a situação que ele estava vivendo. Todo ser humano, todos nós, cedo ou tarde, já passamos por uma situação semelhante a esta. O momento mais crucial na vida do cristão é quando ele acha ou ele compreende de que nos momentos mais difíceis da vida, Deus se faz presente, evitando que essa pessoa, ou que nós, não venhamos enfrentar dias difíceis. É quando então a gente acha que somos indignos de ser atendido por Deus, de que Deus não nos ama. Aí surge várias indagações, várias interpretações erradas. O salmista Davi também teve no Salmo
13. Davi, que foi um homem chamado segundo o coração de Deus. O chamado de Davi não foi um chamado qualquer. Não foi um chamado de homens. Não foi um chamado apenas por alguns dias. O chamado de Davi foi um chamado de Deus. Deus chamou Davi. E a Bíblia diz que Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Mas Davi também passou por essa crise. Está lá no Salmo 13. O povo judeu, depois de tantas bênçãos alcançadas e depois de tantos momentos de ingratidão, até porque de não dar ouvido à voz e o ensinamento do Senhor, o povo um dia se sentiu esquecido do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 49, verso 14, há uma pergunta. Aliás, não é uma pergunta. Primeiro vem uma reclamação que o Senhor havia esquecido deles. Então, o verso 15, o Senhor faz uma pergunta e o verso 16, ele próprio dá uma resposta. O verso 15, ele faz uma pergunta: pode porventura uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Então ele próprio responde, no verso 16: ainda que esta viesse esquecer, eu jamais esquecerei de ti. A sensação que vem no momento que mais a gente acha que é para Deus estar presente, é no momento que a gente acha que Deus não está atento à nossa necessidade. Mas interessante de tudo é que isso é uma fase. Foi uma fase na vida do salmista Asaf. Porque quando ele chega no verso 11, veja, ele caiu na realidade quem era Deus. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Glória a Deus. Olha agora o salmista se lembrando do que Deus havia feito no passado. É que a gente às vezes somos egoístas. A gente é muito bom a pedir e é pouco a agradecer. Ainda bem que o salmista se lembrou e ele confessa aqui a partir do verso 11. O verso 12, ele diz: meditarei todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus, agora um Deus minúsculo, que Deus é tão grande como o nosso Deus, um Deus maiúsculo. Tu és Deus que realiza milagres. Mostra teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgata teu povo. Glória a Deus. Somos iguais a Asaf. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós ignoramos, nós achamos que somos diferentes dos demais. Uma caminhada com Deus não significa uma caminhada sem luta, não significa uma caminhada sem dificuldade, mas é uma luta e uma dificuldade que é temporária, é passageira. O Senhor Jesus disse lá em São João 16, verso 33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Este é o segredo. No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento que achamos que estamos sozinhos, é se lembrar que há um Deus presente na nossa vida. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Sua palavra é fiel, sua palavra é verdade na nossa vida. Sabe por quê? Às vezes
vem essa sensação de abandono ou de esquecimento, é porque a gente ora menos, a gente lê menos, a gente fala mais daquilo que não é para falar do que é devido. A gente procura se informar mais da atualidade que não convém, que não nos satisfaz, do que ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz o que eu sou. É a palavra de Deus que diz o que você é. Para que eu e você venhamos conhecer o que somos, é ler a palavra. Para saber quem é esse Deus que muitos ignoram, é ler a palavra, que é Ele falando quando nós abrimos. Se você se encontra em uma dessa situação, que aparentemente você está só, esquecido por Deus, essa fase vai passar. Deus é Deus que não abandona ninguém. Deus é Deus presente. É que às vezes a nossa busca, a nossa necessidade, o nosso egoísmo se torna maior do que a sensibilidade que deveríamos ter em sentir a presença do Senhor na nossa vida. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Nós nos abandonamos um ao outro, nós te abandonamos por qualquer coisa, nós te deixamos, nós ignoramos o Senhor, que o Senhor não existe, que o Senhor deveria ter feito isto. Quantas pessoas estão passando por uma situação desta, mas o Senhor é Deus que conhece o coração e conhece o motivo que leva alguém a estar nessa dimensão. O Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus que conhece a estrutura e sabe que nós fomos feitos do pó, conforme Salmos 103. Eu coloco, meu Deus, cada uma dessas vidas, a começar por mim, nas tuas mãos. Que o Senhor venha nos dar da sua direção, que o Senhor venha usar da sua bondade neste dia. Nas tuas mãos eu coloco cada um dos teus filhos que estão conosco, cada família, cada um daqueles que estão doentes, em casa, nos hospitais. Tu é Deus que cura, Tu é Deus de milagre, Tu é Deus que restaura. Os que estão nas prisões, os que estão com alguma causa a ser resolvida, Tu é Deus que pode. Eu oro a Ti, meu Pai, já te agradecendo por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Tenhamos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Se Deus permitir, no próximo encontro, estaremos juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Mas eu quero lhe convidar hoje à noite, hoje é sábado. Se Deus permitir, às 7h30 da noite, estaremos com a nossa live no Facebook, às 7h30 da noite. Deus te abençoe. Se você tem um testemunho, se você tem algum pedido de oração, aproveite essa oportunidade. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus permitir.